Dando sequência, o próximo molho que a gente vai fazer é um com grapefruit e endro fresco. Aqui eu tenho a grape, extremamente fresca, a gente usa tanto o suco quanto a raspa. Então, se vai usar a raspa, primeiro tira a raspa e depois você extrai o suco. E aqui eu tenho o suco de meia grape. Eu vou reduzir esse suco ao mínimo de volume possível. Na receita de vocês está, substitua, né? No caso, o vinagre de vinho branco e o vinho branco por suco da grape. Nesse caso aqui, eu vou manter a base original da receita, né? E simplesmente vou reduzir isso ao mínimo possível do volume, para que eu tenha o sabor concentrado e esse volume de suco não altere o meu molho inicial. Então aqui eu vou reduzir ao máximo possível. Aqui eu já vou colocar também as raspas nessa redução, então assim eu extraio mais sabor ainda. E também esse processo de cozimento faz com que a raspa fique com um sabor um pouco mais, como é que eu vou dizer? Na verdade fique com uma textura mais macia, né? Porque se eventualmente a gente vai comer esses pedacinhos, então não fica aquela coisa muito grosseira. Cuidado nesse momento que ele pode transbordar, então subiu, você tira um pouquinho e vai nessa paciência de reduzir esse suco ao mínimo possível. Escolham panelas pequenas, né, que eu peguei uma omeleteira bem pequenininha, porque como eu já estou fazendo redução de pequenos volumes, se eu colocar numa panela grande, eu vou perder muito disso aqui para a panela. Então na hora de eu tirar, acaba que muita parte disso vai ficar na panela, então eu perco um pouco desse sabor e desse ingrediente que vai acabar ficando, né? Então aqui eu vou reduzir ao máximo possível esse volume, sempre nessa de subiu eu retiro, para não correr o risco de derramar. Essa redução é super rápida porque o volume é pequeno, né? Lembrando que o nosso molho, a base dele quase que 100% é manteiga. Então se eu entrar com isso muito quente lá, eu corro o risco de derreter a minha manteiga e esse molho separar. Visualmente não vai ficar nada legal, vai parecer uma manteiga derretida, né? O cliente não vai gostar e o teu convidado vai olhar e vai achar aquele molho esquisito. Então assim você não corre esse risco. Aqui você tem então a redução, vai raspando as laterais. Vocês viram que eu reservei um pouquinho da raspa in natura ali, né? Pra gente no final dar mais um toquinho se necessário for, tá? Então aqui eu vou reduzindo esse volume. Aqui eu poderia substituir por suco de tangerina, eu poderia substituir por maracujá. No caso de substituição por frutas mais ácidas, o interessante é você acrescentar um pouquinho de açúcar a essa mistura para quebrar essa sensação de acidez, né? E na verdade o açúcar, ao contrário do que muitos falam, que ele tira a acidez do molho, a palavra correta não é essa. Ele ameniza a acidez continua lá. O que tira, de fato, reduz a acidez no molho é o bicarbonato de sódio. E particularmente essas substâncias um pouco mais químicas, eu diria, eu não sou muito fã de acrescentá-las aos molhos não, que a gente acaba perdendo um pouco da naturalidade. Então, fiquemos com o natural. Então aqui ele já está quase reduzindo no volume que eu preciso. Concentra sabor, concentra cor e assim eu mantenho também a textura inicial do meu molho. Já está chegando quase lá, tendência a engrossar um pouco a mistura devido ao açúcar natural da fruta. As borbulhas ficam mais lentas e a tendência é ele não mais transbordar.
Isso aqui daria uma bela decoração de prato também. Ó, praticamente chegamos no volume que eu preciso. Só mais um pouquinho. Até o barulho muda, né? Gastronomia é uma das artes, poucas artes que você lida com todos os sentidos, inclusive com a audição, né? Pelo barulho você percebe que as borbulhas já estão mais lentas e que, consequentemente, tem menos líquido. Quase uma geleia. Olha aqui. Concentrado de grape, cheio de sabor. Praticamente uma pastinha. Esse é o resultado. Literalmente uma pastinha de grape. Nessa pastinha de grape, eu vou colocar o restante dos ingredientes. Eu vou dar uma geral aqui para ficar melhor para vocês enxergarem, tá? Só um minutinho. Legal. Aqui eu tenho então a redução de grape e eu vou colocar um pouco do nosso molho base. Lembrando que isso está quente, então é interessante eu esfriar um pouco. Então eu vou só trazer para as laterais do meu recipiente, de modo que isso aqui vai ficar mais frio, tá ok? Na sequência a gente vai fazer a mistura, para vocês acompanharem certinho. Então aqui eu tenho a redução. Agora nessa redução eu vou adicionar coentro fresco e vou colocar nosso molho base. Corrigir mais um pouquinho de sal para o final. E aqui nós temos o nosso beurre blanc com grapefruit. Vou colocar aqui na colherinha para vocês visualizarem melhor. Mais um pouquinho. Nossa primeira variação do beurre blanc. Ok? Vou colocar um pouquinho de raspas aqui só para sinalizar ali em cima. Joia. Agora nós vamos fazer um molho que, muito parecido com o primeiro, a gente vai reduzir o líquido. Na receita de vocês pedem para substituir. E aqui a gente vai entrar com o vinagre de champanhe. Da mesma forma, eu posso tanto agregar tão somente, quanto eu posso reduzir como a receita pede. Aqui, para a gente ter uma praticidade, para vocês também terem uma outra forma de fazer, diferente do que está na receita, eu vou reduzir como pede. Então a gente vai reduzir o volume do vinagre de vinho branco, do vinagre de champanhe, perdão, ao mínimo possível do volume. De novo, para que eu obtenha o mínimo de líquido e isso não altere a textura do meu molho. Vou trazer para cá, para esse molho não pode com temperaturas mais altas. Aqui eu tenho a pimenta rosa, que é a aroeira também, como eu falei. A gente vai dar uma leve amassada e eu vou já juntar nesse vinagre de champanhe de forma a liberar o sabor da pimenta. Que, volto a dizer, ela não arde, ela simplesmente é aromática. Então nosso vinagre está reduzindo ao mínimo possível de líquido. Da mesma forma, nós vamos agregar ao molho base, mas só depois que ele estiver frio, porque de novo, eu tendo a aquecer a manteiga, ela separa as gorduras dos demais ingredientes que já estão incorporados, emulsificados nessa mistura. Então, não adianta colocar quente, tá? Se colocar quente, você vai perder o teu molho. Então aqui a gente vai reduzir ao mínimo possível, de forma a concentrar
A pimenta rosa já começa a liberar os aromas, assim como o vinagre também. E essa coloração mais rosé também vai trazer uma cor interessante para o molho, né? Volto a falar que a intenção aqui é não direcionar você a um produto específico, né? É você provar determinado molho com aquilo que você tem, né? Se é um filé de tilápia, tudo bem. Se é um filé de lagosta, melhor ainda. Mas também pode, por que não, com um filé de carne em si, uma vieira, um camarão, legumes. Então a ideia é você viajar dentro do universo teu regional, porque cada região tem a sua particularidade, tanto de disponibilidade de insumos quanto de produtos um pouquinho mais diferentes de achar. Então aqui já está ficando quase que um caramelo de balsâmico, no caso aqui vinagre de champanhe. Se tiver dificuldade em achar o vinagre de champanhe, pode substituir por vinagre de framboesa ou vinagre de uma fruta que puxe por um tom rosé. Você vai ter uma cor bem similar e você vai ter também um sabor bem diferente. Olha as borbulhas de novo lentas, vai sobrar praticamente nada, mas é esse nada que vai sobrar é que vai trazer o sabor de que eu preciso. Eu vou trazer para cá para vocês pegarem melhor. A quantidade que sobra é praticamente nada, vai pingar algumas gotas, ó. E aí, lembro, se eu colocar isso numa panela grande, eu não vou conseguir nem tirar da panela. Simplesmente eu vou sujar a panela e não vai me sobrar nada. Eu vou mostrar para vocês que quase não sobra nada, ó. Mas em compensação, eu tenho uma concentração de uma cor bem interessante e tá todo o sabor da pimenta que eu preciso. Agora a gente vai pegar essa mistura da redução, que agora já está frio por se tratar de um volume pequeno, né? De certa forma já está frio, então eu vou colocar o nosso Beurre Blanc, que está bem cremoso, a temperatura está bem interessante, aqui. Você vai perceber que ele já muda para um tom rosé. Isso aqui com umas caldas de lagostim. Você vai surpreender. Quer substituir aquele creme tradicional do coquetel de camarão por esse molho aqui? Vai ficar muito mais interessante. Isso eu posso garantir. Sal. E por que não uma pimentinha ralada na hora. Aqui nós temos então o nosso champanhe rosé. Vou colocar aqui. Nosso segundo molho variante dos demais. Próximo molho que eu vou mostrar para vocês é o leite de coco e coentro. Aqui eu tenho o coentro e aqui eu tenho o leite de coco. Eu vou ser um pouco repetitivo nessa questão do substituir ou agregar, porque são duas coisas bem distintas, mas que se você não estiver atento a esse detalhe, você pode perder o volume e a textura do teu molho. Então, se você for substituir, a palavra própria já diz, você substitua o volume conforme está na tua receita. Agora, se você for agregar, faça esse processo que a gente fez aqui de reduzir o volume dessas coisas, né? No caso do leite de coco, não há necessidade dessa redução, porque o leite de coco por si só já tem uma textura mais encorpado, mais cremoso. Então não há necessidade. Simplesmente você vai pegar um pouco do nosso Beurre Blanc. Aqui a gente está fazendo misturas de uma colher, mas em casa você vai fazer conforme eu estou convidado. Esse molho não pode ir na geladeira. Se esse molho for na geladeira, ele endurece, porque ele é 100% manteiga. Então, se você, porventura, levar esse molho na geladeira e ele endurecer, o que você faz? Grelha lá um filezinho de peixe e antes de mandar ele para o teu convidado, corta um pedaço desse molho, literalmente cortar um pedaço do molho e manda em cima do peixe. Ele vai derretendo para o cliente, vai liberando todo o sabor que está aqui dentro.
Então você pode levar à geladeira ele enrolado em pequenos bastões e aí usar dessa forma, ou para passar numa torradinha de pão francês, de pão italiano, enfim, aí vai do gosto de cada um. Então aqui eu tenho o Beurre Blanc, eu vou colocar o coentro fresco picadinho e vou colocar um pouco de leite de coco. O leite de coco também tem muita gordura, né? Então, ele acaba que vai incorporar também muito bem com esse molho. Ó. Leite de coco e coentro, duas misturas que dispensam comentário, né? A culinária nordestina, mais específica baiana, tá cheio desses elementos, então por que não combiná-los aqui numa base francesa? Eu tenho certeza que você não vai desejar. Ok? Relembrando, nós temos aqui o primeiro que é com grapefruit, o segundo que é com champanhe rosé e o terceiro que é com leite de coco e coentro. Dando sequência nos molhos derivados do Beurre Blanc, nós vamos fazer um molho que é com vinho tinto e vinagre de vinho tinto. Como eu comentei anteriormente, e vou ser bem repetitivo, já falei, mas né, nessa questão do substituir do agregar. Nesse caso aqui, nós vamos agregar. Então, apesar de que a receita pede para substituir, tá? Só lembrando que é uma forma mais prática, mas que nada impede de você fazer como está lá. Eu vou reduzir o caldo de carne com o vinho tinto e o vinagre de vinho tinto. O vinagre de vinho tinto eu não vou colocar agora, para não correr o risco disso aqui transbordar. Já vou deixar do lado. Na medida em que isso aqui reduzir, eu coloco o vinagre de vinho tinto também. Então essa redução eu vou também fazer com que perca o máximo de líquido possível para que eu não perca a textura no meu molho. Assim que chegar nesse ponto, eu mostro para vocês. Só lembrando que a gente colocou o caldo de carne. Caldo de carne, gente, só lembrando, use um caldo feito, né? Não use aqueles caldos em cubos, porque vai mudar completamente a tua receita. Além do que, não funciona em virtude da quantidade de sódio que tem, de sal que tem. Porque pensa que você vai pegar um caldo e vai reduzir. Reduzindo, você reduz o sal e tudo o que está dentro dele. Como eu estou usando um caldo feito com tostas de ossos, carne, legumes, então eu não tenho sal. Vou concentrar sabor de carne, que é o que está aqui. Reduzir com o vinho tinto, chegou nesse ponto. Aqui eu vou continuar o processo de redução e vou colocar o vinagre. Agora eu vou trazer a acidez, que precisa nesse molho. Então aqui ele vai rapidamente de novo reduzir. Até eu chegar numa quantidade mínima, aí eu vou ter concentração de sabor e isso não vai interferir no visual do meu molho. Por isso que quando você for fazer um caldo, e lá na frente nos próximos módulos vocês vão usar muito, né? A gente vai falar mais sobre caldo e sobre as bases, então você já faz um volume grande. Que, por exemplo, se você vai fazer um risoto, você vai precisar de caldo. Se você vai fazer esse molho, você vai precisar de caldo. Então, quando for fazer o caldo, eu vou passar na sequência a receita, vocês façam um volume grande, um volume maior. E aí você, para guardar, reduz ele no volume que você precisa para guardar na tua geladeira. E aí, no momento em que a gente for precisar dele de novo, você alonga com água para chegar na textura e que tal receita pede. Como essa receita já me pede algo reduzido, então não haverá necessidade de alongar, né? Porque eu já tenho a concentração de sabor. Aqui, de novo, o vinagre reduziu,
está virando uma pasta bem concentrada. No decorrer dessas aulas, vocês vão perceber que alguns ingredientes das próximas receitas, eles vão servir para me gerar uma receita nova das primeiras que eu fiz. Então, por exemplo, lá nas primeiras que a gente fez lá um béarnaise, por exemplo, a gente podia usar isso aqui como base para mudar o sabor do molho. Então aqui, ó, reduzir ao máximo para obter essa pasta. Olha como tá bem espesso isso aqui. Eu vou colocar do ladinho aqui para tirar isso aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui então nós temos a redução do caldo de carne, do vinagre de vinho tinto e do vinho tinto. Eu não vou usar tudo para que ele esfrie rápido e a gente já possa chegar no resultado que eu preciso, tá? Para garantir, eu vou dar mais uma esfriada, certificar de que ele não vai derreter a minha manteiga. Certificado disto, eu vou incorporar o nosso molho mãe. Aqui eu tenho uma quantidade de beurre blanc e vou fazer essa mistura. Tem um molho, esse molho em específico, ele tem uma coloração muito interessante. E o sabor dele é inconfundível. Um pouquinho de sal para finalizar. E de novo, daqui para frente a gente vai usar com mais frequência uma pitadinha de pimenta para dar aquela picância. Sempre moída na hora. Aqui eu tenho o nosso beurre rouge, que é o beurre blanc com redução de caldos de carne, vinho tinto e vinagre de vinho tinto. Eu vou colocar aqui para vocês verem melhor. Mais um molho variante. Feito isto, damos sequência. No próximo molho que eu vou trazer para vocês é um molho com ervas nantais. Ervas nantais nada é mais do que uma mistura de ervas frescas. No caso aqui a gente vai usar o estragão, salsinha. Em algumas receitas vocês vão encontrar cerofólio, é a mesma coisa, e um pouco de cebolinha francesa, cortado bem fininho, cebolete. Esse é um dos mais simples, por isso simplesmente a gente vai pegar o nosso molho, base, e vou misturar essas ervas, um pouco dessas ervas, daí a gosto, tá? Ah, eu gosto mais de cebolinha, coloca mais cebolinha. Aqui eu tenho salsinha, finamente picado e sequinho, tá? Sempre que for incorporar ervas frescas no teu molho, muito importante que elas estejam bem secas, para que ele não verta nenhum líquido no meu molho. E aqui eu estou usando o estragão seco, tá? Por isso de uma quantidade menor. Às vezes a gente encontra com mais facilidade fresco, mas às vezes ele está um pouco difícil de encontrar. Mas nada impede de você usar o seco também. E vou misturar. Lembrando que a nossa manteiga é sem sal, então a gente entra com sal no final e também uma moidinha de pimenta na hora. E aqui nós temos o nosso beurre blanc com ervas nantais. Interessante a variação de cores desses molhos, né?
com a simples mudança de um ingrediente, como ele muda, né? Próximo molho que eu vou fazer também está dentro desse princípio de só agregar, então ele fica muito mais simples. Aqui nós temos a rúcula processada com o suco de limão. Na receita de vocês tem a medida exata. Aqui eu estou usando uma proporção mediante aquilo que eu vou precisar. Então, simplesmente rúcula e suco de limão, que eu vou misturar com o nosso molho base. Vou usar a proporção mediante a receita, tá? Se você preferir coar para que não tenha os pedaços de rúcula, tudo bem. Nesse caso eu vou usar com as folhas para ter uma cara um pouco mais rústica, né? Então fica ao teu critério. Se você quer que tenha cor e sabor da rúcula, coe. Se não, pura e simplesmente misture essa quantidade de rúcula batida com limão, incorpore no molho. Não vai ter uma cara um pouquinho mais rústica, mas também fica bem interessante esse resultado. Então, quando os líquidos que eu estou incorporando tem mais água, a mistura disso fica um pouquinho mais difícil, lembrando que esse molho é com base de manteiga. Então, manteiga, por ser gordura, tem a sua mistura um pouquinho mais complexa. Então, aqui eu tenho nosso molho com rúcula e limão.